Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente as duas sessões, a intervenção do vereador Ed Vieira, sobre a situação do Rio Araújo, e certamente a mesma realidade enfrenta o Rio Carolina, como bem citou o vereador Neri, que faz divisa Serrarias com Biguaçu, Rio Três Henriques, também citado pelo vereador Neri, em Areias, o córrego que passa atrás do Hospital São José, aqui, recentemente, que recebe os dejetos de parte do Hospital Regional de São José, o córrego que corta as terras do Ministério da Agricultura, todos desembocando aqui na nossa beira-mar, a drenagem que passa sob o próximo, ao Bistec, que corta a Praia Comprida, o Rio Araújo, como foi bem falado, sem contar os rios que ainda têm característica de rios, que é o Rio Maruim e o Rio Forquilhas. Mas todos eles enfrentam a mesma situação. Alguns deles tratados como rios, mas não possuem mais a característica de rios. E talvez difícil, inclusive, a sua recuperação total. O Rio Araújo está quase igual, próximo do que é hoje algumas galerias, de Florianópolis, que foi completamente descaracterizado como rios. Mas o caso do Rio Araújo, ele enfrenta dois problemas, como os demais também, que são as enchentes e que é a poluição. No caso das enchentes, este ano houve a mobilização maior da comunidade, quase sempre que ela se repete uma vez atrás da outra, a comunidade na segunda se mobiliza mais. E ocorreu uma reunião com representantes da comunidade, junto com o secretário, na época, de infraestrutura, hoje, vereador Sanderson, e que assumiram o compromisso de ir lá dar solução para o problema da ponte, que corta Campinas e Capoeiras, no entorno aí da Avenida Presidente Kennedy com a Ivo Silveira. E eu acredito que a solução, tanto do que toca a poluição, quanto do que toca a enchente, passa por essa primeira obra. Para exatamente depois fazer a avaliação do que é necessário fazer no percurso do Rio Araújo, entre a Via Expressa e a Foz. Porque estamos percebendo que a parte em que está coberta são partes que você não tem mais como abrir para verificar a quantidade de dejetos que está ocasionando. Mas o Rio Araújo ele tem a contradição que nós enfrentamos. Qual é? Uma beira-mar para lazer, a tentativa de recuperar o mar e, ao mesmo tempo, os dejetos que vêm pelo Rio Araújo. Eu não considero que o problema do sofá, do problema do pneu ou qualquer outro coisa que seja colocada que não são poluentes, seja um problema. Esse não é um problema, porque se a gente tem condições de fazer como o vereador Santos falou em relação aos projetos de coleta de materiais, sabe, que são descartados pela população e quase sempre eles são resgatados pelas pessoas que são vendedoras de catadores, e mais à frente ele verifica que aquilo não tem menor valor e joga no lado do rio. Eu não acredito que seja a população que faça isso em sã consciência, mas muitas vezes faz de uma forma diferente, deixando no passeio ao lado da sua casa, sem a noção de que certamente alguém passará, pegará e mais à frente fará o descarte próximo ao rio, que é onde justamente ainda há áreas vazias disponíveis para você fazer a separação do lixo reciclável, nessa região do Cobrasol e de Campinas. Mas e eu me atenho mais, vereador, em relação ao Rio Araújo, no primeiro momento, o problema da enchente. Porque se nós tivermos, vou dar uma parte ao vereador Santos, porque se nós nos apegarmos ao problema da enchente nessa região, certamente a situação da poluição ela será imediatamente detectada. E aí depende da intervenção que vai fazer a prefeitura, depende também do projeto de macrodrenagem que tem a prefeitura para essa região. E eu chamo a atenção que na nossa LDO, que é a Lei de Diretriz do Orçamento, poucos recursos estão sendo alocados a nível recursos direto das verbas municipais. Todas são 9,5 milhões para macrodrenagem, todavia depende de recurso federal, o que acaba muitas vezes aprisionando os projetos e atrasando os projetos de uma gestão. Ouço o vereador Sanderson. Obrigado, vereador, pela parte. Eu quero só, talvez o senhor não tenha conhecimento, mas tivemos junto em relação à questão das cheias ali de Campinas e Cobrasol. Eu, você, a vereadora Mary, vereador Adriano, vereador Edilson,
sobre a questão específica no que se trata da ponte. Naquele momento, e eu falo isso, falo muito feliz, vereadora e vereador Batista, porque em tão pouco tempo, até então eu era secretário, nós tiramos do papel, fizemos o projeto, contratamos a empresa e hoje já temos a empresa vencedora para fazer a ponte do Rio Araújo. Isso talvez de primeira hora, os vereadores não tinham conhecimento disso ainda, eu tomei conhecimento na semana passada, hoje já temos empresa contratada exatamente para elevar a ponte, né? Vamos subir, vamos alargar, para que a gente possa dar mais vazão para as águas. Eu não diria que vá resolver por inteiro, até porque hoje o tempo está respondendo de uma forma diferente, mas, sombra de dúvida, vai minimizar e muito a questão das cheias de Campinas. Então, eu só queria, para contribuir na sua fala, que hoje já é realidade, já está contratada a empresa, já tem, me parece, assinar o contrato, né? Ou está em vias de ser assinado, então logo teremos aí o início da obra, que nos deixa muito feliz, porque era um compromisso seu, compromisso do vereador Sanderson, dos vereadores dessa casa, claro, que batalharam muito para que essa obra saísse. Então, só para contribuir na fala, que já é uma realidade a questão da ponte. Evidentemente que que parte também das galerias pluviais de São José, todas desembocam ou no Rio Bichler, né, entre a divisa Jardim Atlântico e Barreiros, que eu citei, acho que eu não acabei, não sei se eu citei o Bichler no início. Então, também as águas fluviais são motivadoras de poluição. Não é só uma ligação clandestina entre uma empresa, entre um posto de combustível, este ou aquele córrego, aquela galeria fluvial. Há uma ligação, e esse é um processo de conscientização, tem que se implantar o tratamento de esgoto em São José, para nós medirmos exatamente as condições que nós teremos renováveis desses córregos, dessas valas, desses rios. Com relação à possibilidade de dar nova vida ao Rio Araújo, né, ela é difícil. Uma das soluções é estabelecer estações de tratamentos de ponto em ponto, só que nós temos um problema, que é o nível do nosso rio, ele é quase reto, né? Ele não tem muito caimento. Portanto, se você fazer um represamento de 1.000 e 1.000 metros, na verdade, o último, se você fizer 3 elevatórias, a última vai estar na altura da rua. Mas também é uma solução fazer alguns represamentos, pelo menos nesta região que vai da da Via Expressa até a Foz, né? Se não der para levar, tem que fazer escavar e inverter o processo para tentar fazer esse tratamento. Agora, de fato, é uma contradição do desenvolvimento, é uma da área de lazer que nós temos na beira-mar, com a poluição de um mar que está assim ao nosso lado, ao nosso alcance, para andar de lancha, para fazer uma pescaria. E olha, para vocês terem uma ideia, vocês têm 1 minuto para a poluição é tanto no Rio Araújo que ele sempre foi a entrada de Paratis, né? Entram Itanhota, né? Ele entra pelo Rio Araújo, sempre foi assim. E quando eles entram na foz do Rio Araújo e chegam até a ponte, eles já levantam a cabeça para respirar, porque já não tem mais condição. Então, de duas uma, ou vamos ter que realmente caminhar no sentido de resolver o problema da enchente, para depois tratar a poluição, e se não tratar a poluição, 2 situações nós temos que ter. É colocar máscara de oxigênio nos peixinhos, coitados, para eles terem acesso a reproduzir um pouquinho mais na frente. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais vereador inscrito para explicações pessoais, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando a próxima para dia 27, quarta-feira próxima, em horário regimental, ou seja, 19 horas. Obrigado e uma boa noite a todos.